Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontro com Nelson Tavares, aqui na TV e Rádio Chico Xavier, nosso encontro mensal, terceira quinta-feira de todo mês, 19 horas, horário do Brasil. Que alegria estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que toca a todos nós. O tema de hoje, provas familiares. Quem nunca teve um probleminha, um desafio, uma questão para lidar com muita dificuldade aí na família? É disso que a gente vai falar hoje, entender um pouquinho algumas dinâmicas dentro do cenário familiar. Para quê? Para aprender a lidar melhor, ou que não seja tão pesado, que a gente consiga equilibrar o que está desequilibrado, harmonizar o que está desarmonizado. É por aí essa ideia que a doutrina espírita vem aqui nos auxiliar. Então, antes de começar, quero convidar todos, para quem quiser, é claro, fecharem os olhos comigo, fazer a oração, elevando o pensamento, se conectando com a espiritualidade de luz. E assim, agradecemos a Deus Pai, primeiramente, agradecemos ao Mestre Jesus pelo teu ensino de amor, nos mostrando o caminho da felicidade. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha. Em momentos como esse, em especial, que possamos aqui refletir um pouco mais, através da palavra do Mestre, no nosso dia a dia, com as nossas questões, os nossos desafios. Muito obrigado desde já. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Vamos lá? Vamos começar? Quem nunca teve aí um probleminha em casa, um arranca-rabo, uma discussão, um conflito, uma briga? Bem-vindo ao planeta Terra. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui para desmistificar e tirar aquela história linda e bonita da fotografia, da família ideal. Sabe qual é a família ideal? É aquela que está lá no Facebook, aquela que está lá no Instagram, aquela que só tem sorrisos e não tem mágoa, não tem discussão, ninguém altera a voz, ninguém perde a linha, parece que o sangue não sobe. Vamos entender uma coisa, para começar aqui. Existe o palco e existe o bastidor. O palco é o que apresenta-se para o mundo. O palco é quando a gente abre as cortinas e é aquilo que a gente mostra. Aquela fantasia, ou melhor dizendo, não é que é uma fantasia, as pessoas fantasiadas e aquele enredo, aquela história. Agora, lá dentro, atrás do palco, no bastidor, é aquela correria às vezes. É a roupa que rasgou antes de entrar em cena, é uma discussão, às vezes um pisa no outro, sumiu alguma coisa, mas ainda assim, o que é importante da gente entender nessa história? É para não se comparar com um mundo de ilusões, porque é o mais normal e muito fácil a gente cair nessa base comparativa, porque a gente adora competir e tira referências à família do fulano e da fulana. Aí você olha para a tua família, que o couro está comendo, e olha para a família da fulana que só posta coisa linda no Instagram, no Facebook, aí bate aquele sentimento, aquela sensação de que, nossa, mas que coisa tá errada aqui em casa, porque fulano, olha lá, eles estão sempre bem, postaram lá foto no restaurante, estavam viajando, nossa, olha que coisa linda, e aquela famosa e o famoso, que família bonita, que filho bonito. Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, é entender que o conflito faz parte em qualquer dinâmica de qualquer família, com posse, com dinheiro, sem dinheiro, com fama, sem fama, com títulos, sem títulos nenhum. Por que isso, Nelson? Porque somos todos espíritos imperfeitos. E sabe o que o imperfeito faz? Ele pisa no pé do outro e machuca, e magoa. O outro faz isso com você e você faz isso com o outro. Dentro de um cenário familiar. E o cenário familiar nada mais é do que um laboratório. Um laboratório para a gente exercitar e aprender aquilo que a gente ainda não sabe muito bem, ou já vem galgando aos poucos, em curtos passos, devagarinho. Que é a história do amor.
Principalmente dentro do cenário familiar, que é o mais difícil. É aquela história, dever de casa se faz em casa. Primeiro vamos fazer o dever de casa. Aprende a amar aí a tua família, principalmente aqueles que têm uma resistência enorme, que é difícil, sempre foi. Aquele que te magoou, mais difícil ainda. Aquele que pisou no seu pé. Propositalmente ou não, talvez você tenha que exercitar aquela história do perdão, sabe? Você tem dificuldade. E para perdoar na família é muito mais difícil. Por que para perdoar na família é tão difícil, Nelson? Por que eu consigo, às vezes, perdoar uma agressão, uma ofensa de uma pessoa de fora, mas lá dentro de casa me bate numa condição completamente diferente? Porque a gente não espera. E normalmente quem nos magoa é aquele que está próximo. Aquele que tem um vínculo emocional. Aquele que tem uma expectativa maior. Porque aquele lá de fora às vezes não machucou porque você não tem consideração nenhuma. Agora aquele que você tem consideração, que tem apreço, que tem sentimento, aquele que muitas vezes você vai buscar um acolhimento, um abraço, te dá uma pedrada na cara, aí dói demais, aí machuca demais. Entender tudo isso não vai mudar a realidade, mas talvez vai mudar o nosso ponto de vista frente a essa realidade, principalmente no cenário do aprendizado no amor. Porque ter emoção e ter história, e esse papel que representa dentro do cenário familiar, muitas vezes, dificulta imenso o aprendizado no amor. Mas olha só, é exatamente aí que está o dever de casa. Amar começa no lar. Começar a amar dentro do lar. E sim, nós temos afetos e desafetos. Para isso que a gente vai entender, através da reencarnação, essas uniões que nos conectam uns aos outros, por afinidade ou por rejeição. A mesma intensidade que nós nos conectamos um com o outro pelo amor, nós também nos conectamos uns com os outros pelo ódio. Então, muitas vezes, o que nós temos aqui são reencontros. Reencontros de um passado, reencontros de espíritos afins que vivenciamos, experiências tão bonitas, histórias que temos no passado e hoje estamos aqui de novo nos reencontrando, dando continuidade com essa conexão que acontece, não precisa explicar, você sente, e para quem tem sabe o que eu estou falando, é um magnetismo, é automático, junta e faz assim, ó, fecha. Agora, como um imã, né? Da mesma forma, sabe quando você vira o imã ao contrário? Que você coloca perto e espana assim, ó, espana. Você até tenta, mas parece que não cola e não fecha, não bate. E não vou com a cara do fulano, não me desce, sabe essa história? Vamos fazer uma analogia aqui para retratar. Retratar não, para explicar, olha só. Hoje você talvez ame e goste muito de uma pessoa. Esquece família, só para ilustrar. Você talvez tenha uma afinidade com uma pessoa que você goste muito. E aí, nossa, é a pessoa que está do teu lado, você tem uma consideração, desenvolve um sentimento, pode ser um amigo, pode ser também um familiar, pode ser um marido, uma esposa, pode ser quem for, ok? Muito bem. Agora, vamos lá. Essa pessoa, talvez, por essa afinidade, essa ligação que vocês têm, talvez vocês vão encarnar num futuro, sim. Porque não dá continuidade nesse amor, nesse fortalecimento um ao outro, e talvez vocês vão encarnar no futuro na próxima família, juntos de novo. Talvez hoje vocês são amigos e vão encarnar como pai e mãe, como irmão, como filha, como avó. Ou talvez hoje essa pessoa pode ser o seu irmão, sua tia, o seu avô, o seu primo, e essa pessoa já faz parte de 2, 3 encarnações e vocês vêm nessa história bonita, dando continuidade. Que bom. Essa parte é ótima. Porque se sente-se muito bem com essas pessoas, essa troca. Perfeito. Agora, no hoje também tem essa pessoa que você se dá bem, vai encarnar no futuro, tá? Mas tem aquela pessoa que você não vai com a cara. Aquela que te magoou, aquela que te roubou, aquela que te traiu. Aquela que você tem uma aversão enorme, que você não consegue nem ouvir falar o nome. Que o pensar traz toda aquela raiva, traz um ódio, traz uma sensação de vingança. E você também está conectado com ela, mas naquela assim, conectado pela negatividade. Tem a conexão pela positividade, pelo amor, e tem a conexão pela raiva, pelo ódio, pelo rancor.
pela violência e o desejar mal. Conexão existe. E o que provavelmente pode acontecer também é, da mesma forma que você vai reencarnar com aquela pessoa que você tem apreço, que você tem amor, também talvez no mesmo cenário familiar você vai reencarnar no futuro com essa pessoa que você odeia tanto aqui. Ponto final. E é por isso que hoje nós temos um passado que existe o véu do esquecimento e temos dentro do seio familiar espíritos afins, que nós nos damos bem há muito tempo, existe amor, e existe aquele lá do passado que a gente brigou, que nem a gente está brigando agora, e no passado a gente brigou com alguém, também porque a gente não é flor que se cheire, tá? Se você acha, me desculpa te dar essa boa notícia aqui, ou a má notícia, não sei como é que você interpreta. Você não é essa flor do campo todo. E que você também brigue, também tem ódio, raiva, que alguma coisa aconteceu, alguém te magoou e você não conseguiu sublimar, superar e ficou nessa vibração baixa e aí perpetuou isso, agora vem aqui nessa encarnação dentro da tua família, pode ser teu irmão, tua irmã, tua mãe, teu pai, teu tio, teu avô, para quê? Para você aprender o que você não aprendeu. O quê? Amar. Ah, Nelson, não dá não, não dá não. Não vou conseguir amar esse meu, vamos dar um exemplo aqui, esse meu irmão da mesma maneira que eu amo a minha mãe. Não, é pedir demais. Aí você está pedindo uma coisa impossível. Calma, pessoal, calma, vamos lá. Quando a gente vai falar em amor aqui, existem várias gradações de amor, vários níveis e várias interpretações. Se é alguém, calma, se é alguém que você, num passado, odiava muito, e num passado você tinha completa aversão aqueles casos de filme, de história, aquelas histórias que a gente escuta, que um talvez até matou o outro, e questões complicadíssimas, tá? Há uma aversão, uma rejeição enorme. E hoje, com o véu do esquecimento, ainda existe esse sentimento, essa sensação de aversão inata, que ninguém sabe dizer porquê, mas você sente, ele sente também. É o imã que não bate, não cola, não fecha. Mas se você conseguir só ficar neutro e não odiar, ou não perpetuar, ou não dar continuidade nesse ódio, nessa raiva, que foi talvez uma história que muitas vezes não é uma encarnação só, às vezes são mais de umas encarnações que a gente vem nesse pique, só replicando. Se você conseguir só neutralizar, você já está amando. Se você conseguir neutralizar o negativo, já é um avanço. E é isso que a gente está fazendo. É o avanço. É passo a passo, é pouco a pouco. Com as nossas resistências, com as nossas dificuldades. Ah, Nelson, então quer dizer que é tudo espiritual agora? Não necessariamente, mas muita coisa é. Muita história que a gente tem no passado é exatamente por aí. E aqui que está, pessoal, a importância. A importância. Porque qual é a nossa, muitas vezes, o nosso natural? O nosso natural é se afastar daquilo que é difícil. Ah, relação difícil? Ah, vira as costas e vai embora, tô nem aí. Não gosto mesmo do meu irmão, não vou mesmo com a cara e ele vice-versa. Eu quero que ele se exploda na vida dele e vamos embora. E tá aí, talvez, aquilo que você mais precisa, aquilo que é o mais importante. Porque aquela afinidade gratuita que talvez você tenha com seu pai, com a sua mãe, vamos ilustrar aqui, isso já está consolidado, isso já está conquistado. Agora, a briga que você tem com seu irmão, que você nunca foi com a cara dele, sempre se deu mal, e isso só foi replicando porque é o mais fácil, e você virou as costas e foi embora, talvez sabe o que você fez? Você pendurou na conta só. Para quê? Para a próxima encarnação voltar de novo. E aprender o que você não aprendeu ainda. Aprender a amar. Aprender a perdoar. Aprender a conviver, não precisa concordar. E nem aceitar o outro sendo o outro com as decisões do outro. Que a gente não precisa concordar, mas aceitar num outro sentido. De quê? De que o outro tem o direito de ser quem ele é, eu tenho o meu direito de ser quem eu sou. E se a gente conseguir, de alguma forma só, não odiar o próximo, ou viver de uma forma mais harmônica possível, equilibrando talvez numa direção que seja do negativo para o neutro, e quiçá se a gente conseguir no positivo, melhor ainda, aí nota 10, vamos chamar assim, mas vamos forçar aqui para tirar uma nota 7, nota 6, talvez seja esse equilíbrio. Se você não odeia mais,
e consegue, aqui no teu coração, não é falar com o outro, é quando você pensa nele, qual é a tua vibração? Ah, Nelson, mas foi difícil a história. Eu sei que a história é muito difícil, mas uma coisa eu vou garantir para você, mais cedo ou mais tarde você vai aprender a amar essa pessoa. Nem que precise ir para a próxima encarnação. Agora, se você tem a consciência hoje, está na tua mão. Precisa de esforço? Claro que precisa. É difícil? Claro que é, porque se fosse fácil já estaria feito. Mas depende de você, às vezes nem depende do outro, porque o outro nem tem essa consciência. Às vezes o outro quer mesmo que você morra. Agora a questão não é ele, é você. Você quer que ele morra? Ou você quer que ele siga o caminho dele da melhor maneira possível? É desejar o outro que gostaria que fosse contigo. É esse o ensino do Mestre Jesus. Independente das questões, independente das circunstâncias, não diminuindo, não desvalorizando, mas entendendo que o poder está na tua mão. A capacidade de amar ou não está com você. E não está condicionado ao que aconteceu no passado ou a história difícil, a história dolorosa. Por isso que é importante a gente tomar rédea da nossa vida, entender que só depende de nós, não depende do outro. Então, se existe aqui ódio, raiva, sentimento de vingança, vamos dar esse primeiro passo aqui. Foca nesse primeiro passo. Porque às vezes é muito mais fácil, vê se alguém se reconhece aí, é muito mais fácil amar o mundo. Sabe aquela história da Miss? A Miss Universo, Miss Brasil, Miss Portugal, fala assim, o que você quer? Eu desejo a paz no mundo. Ah, é lindo. E lá em casa, como é que tá? Como é que tá lá com esse irmão, se se dá mal? Com esse parente? Que é uma provação ou é uma expiação? Um ou outro, eu vou dizer, é aprendizado a ser realizado. Entenda, enxergue e vai para cima. Porque se você não for, só vai pendurar na conta, vamos chamar assim. A conta a pagar, não é a conta a pagar, é o aprendizado a realizar. Vamos chamar de uma maneira mais... Mas eu prefiro dessa maneira. Porque parece que é o karma que a gente tem que pagar, é aquela coisa da vítima. Eu estou sofrendo, karma. Não, você só tem que aprender o que você não aprendeu. E que você vai aprender um dia, mais cedo ou mais tarde. E eu vou voltar a falar, não estou dizendo que é fácil. Então entenda que talvez se você consegue amar o próximo fora, porque é mais fácil, pega isso, copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V e tenta aplicar aí na tua vida familiar, com as dificuldades que você tem lá dentro. Porque é muito fácil viver no exterior, nesse sentido, às vezes, do mundo, dentro de pequenas bolhas, no trabalho, os amigos da sociedade, da comunidade, e aí a gente tem uma foto bonita. Vou dar um exemplo clássico, agora foi o Dia das Mães há pouco tempo, tá, pessoal? Esse vídeo vai quinta-feira, faz uma semana e meia, vamos chamar assim, mais ou menos, foi o Dia das Mães. O que mais se vê no Dia das Mães? É ótimo isso. É o que é? É aquela foto bonita lá no Facebook. Minha rainha, o meu amor, minha guerreira, aquela coisa bonita, aí você tira foto com a família, às vezes vai estar lá no domingo e almoça e tem aquele convívio. Poxa, é tão bonito a gente ver isso. E dentro de casa, será que está assim mesmo o sentimento com a mãe? Ou foi só lá para tirar a foto mesmo, para fazer o hashtag, para aparecer para o mundo e para mostrar, mas dentro de casa, o que vibra? O que é esse amor ou esse rancor? Essa proximidade ou esse afastamento? O que mais acontece, não estou querendo julgar não, só para retratar uma realidade. O que mais acontece é um monte de gente que está literalmente se borrifando para a mãe o ano inteiro, mas faz questão de ir lá para tirar uma fotinho para botar no Instagram para aparecer. A história do parecer, às vezes, não é só para mostrar para o outro, não. Mostrar, sabe para quê? Para você mesmo. Que você está cumprindo o papel e fazendo alguma coisa que, no fundo, você sabe que talvez o relacionamento não esteja legal. E você está passando o pano para você mesmo, fugindo do enfrentamento de uma realidade que talvez não esteja funcionando muito bem. Então perceber esses meandros vai nos dando uma capacidade, para quem quer, de trabalhar, de caminhar numa direção que talvez a gente não esteja caminhando hoje, e vou voltar a dizer, ainda. Porque o amor vai acontecer de uma forma ou de outra.
Olha só, o amor acontece de uma forma caminhando por livre e espontânea vontade, ou através da dor, que a dor não é a dor da punição, é a dor do aprendizado, é a dor que nos projeta a um aprendizado que a gente ainda está meio emperrado, sabe? Está emperrado, aí a dor vem e nos impulsiona, nos projeta para um outro cenário que a gente vai ter, uma vivência diferente que a gente não está tendo hoje. Então, provas familiares, como temos provas a serem feitas dentro do nosso lar, avalie a tua vida, avalie o teu relacionamento com os teus filhos, com os teus netos, com os teus pais, com os teus avós, com os teus tios, com os teus irmãos. E se questione, como é que está a minha vibração com cada um deles? Será que existe história aí? Não. Será que existe um passado que hoje a gente está se reencontrando? Um passado positivo, estamos se reencontrando aqui com espíritos afins, ou talvez um passado negativo, estamos nos encontrando para parar arestas, ou aprender a amar, ou tirar aquele ódio que está no passado porque teve uma história triste. Ou muitas vezes não são reencontros familiares, aí tem uma outra história, assim, fala, Nelson, mas sempre é reencontro familiar, reencontro de espíritos? Não necessariamente. Não necessariamente, mas o que acontece muitas vezes é que a gente reencarna por vibração. Então são espíritos que estão vibrando mais ou menos na nossa faixa e tem mais ou menos as mesmas provas para passar em conjunto e nós somos assim acoplados, digamos, vamos chamar dessa maneira, dentro de um seio familiar para vivenciar as experiências que temos que viver como indivíduos que somos, como espíritos únicos que somos, trocando, sim, importante, é através da troca que a gente evolui o nosso eu, o espírito que nós somos. Mas uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Cuidado com a mistura, que é o mais fácil, mais natural. É a mãe que quer viver a vida do filho, é o filho que quer viver a vida do irmão, é o tio que se mete no bedelho na vida do pai, e a sobrinha que envia aquela salada de fruta, tudo embolado, ninguém sabe o papel de ninguém. Às vezes, o fulano A está preocupado mais em viver a vida do B, e o B a vida do C, e o C da vida do D, e ninguém está vivendo a própria vida, está todo mundo preocupado com a vida do outro. Alguém já viu uma história dessa? A tua família é assim? Ou será que está cada um, e aí vem você, o convite é para você, não é para os outros. Eu não estou falando com a tua família, eu estou falando com você. Ou você está preocupado com a tua caminhada, interagindo sim, da melhor maneira possível, com todos os elementos da tua família, que fazem parte da tua reencarnação, que estão no planejamento reencarnatório, que não é por um acaso que eles estão aí, que não é sorte ou azar, ou você não caiu, ou que você caiu da boca da cegonha nessa família, que tem um propósito, tem um porquê, tem um senão, que eu vou chamar isso de aprendizado, para generalizar, mas vai ser individual para cada um no seu contexto evolutivo, na sua passada, no seu momento. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o momento da tua mãe é diferente do teu, o momento do teu filho é diferente do teu, mas estamos unidos com um propósito. Se possível, vamos nos fortalecer uns aos outros na caminhada. Se você puder ajudar o teu filho, o teu irmão, a tua mãe, com os desafios dela, é um sentido que a gente pode colocar nessa amorosidade na família. Agora, atenção, respeita, tá? Não é querer forçar o outro a fazer e ver a vida do jeito que você quer. Que é o mais normal que tem. Sabe como é que é? Vou dizer, na prática, o que acontece? Assim, já te falei, você não tá fazendo o que eu tô te falando. Agora se arrebentou, tá aí, ó. Eu não avisei? Olha aí. Eu não disse? Será que é essa a proposta da ajuda? Ou será que é uma martelada na cabeça para o outro fazer exatamente o que você falou que tinha que ser feito, para agora, a partir de amanhã, te escutar? Agora você vai me escutar e vai fazer o que eu estou falando. Pessoal, vamos entender uma coisa com calma, tá? Se alguém se reconheceu aí. Estamos todos na nossa caminhada individual. Cada um avalia e vê o mundo de uma forma diferente. A forma que você enxerga e vê as coisas, o fato, a realidade,
é uma interpretação sua, com a tua bagagem, com a tua experiência. Você pode estar na mesma família e viver coladinho com o teu pai a vida inteira. Agora, o teu pai talvez veja um mundo diferente do que você vê. Sabe por quê? Porque você tem muita história antes, não é só nessa encarnação. Você já tem algumas boas encarnações no passado que te dão uma base, uma compreensão e um olhar diferente para o mesmo fato, para a mesma questão. Você interpreta o mundo e vê uma coisa, e ele vê outra. Por quê? Porque ele está no estágio evolutivo, no momento dele, você está no seu, e está tudo bem. Aqui que está a importância. E está tudo bem. O problema começa quando nós acreditamos que o outro não está vendo a vida do jeito que a gente vê, que ele está errado, ela está errada e eu estou certo. E aí eu fico indignado e quero fazer o outro engolir as minhas verdades ou aquilo que eu vejo como realidade. Vou sempre lembrar, a realidade é tua. Desculpa, a realidade não, a interpretação é tua, perdão. A realidade é uma só. Agora, o que você enxerga é a maneira que você interpreta o que acontece, o fato. Não vou nem chamar de realidade, eu vou chamar de fato. Porque até a concepção de realidade, a gente vai para a filosofia, muda. O que é uma realidade para uma realidade para outra. Mas vamos focar aqui o fato. Aconteceu uma coisa. Como você vê, interpreta, não quer dizer que o próximo interprete da mesma forma. Para que falar tudo isso, Nelson? Para ajudar. Para tentar te dar mais parcimônia, te dar mais tolerância dentro do seio familiar. Porque o mais fácil é perder a cabeça, é subir o tom de voz quando existe um desencontro, um desacordo, quando algo acontece que não é muito bem do jeito que você quer, do jeito que você vê, do jeito que você acredita que é o certo e errado. Entender o outro no momento dele nos dá um novo olhar. Para quê? Para a gente agir talvez diferente, com mais paz, com mais tolerância, com mais amor, com mais paciência. Tudo isso é amor, tá? Tolerar, entender, compreender, respeitar, ter paciência. Essa é a exemplificação do Mestre Jesus que ele nos ensina e que tem que ter um desafio enorme. Por quê? Porque ainda não é o nosso natural. Temos já rompantes, vamos chamar assim, de tolerância. A gente já é tolerante em alguns aspectos, claro que somos. Paciente, às vezes a gente é também mais impaciente que paciente. Mas qual é a história aqui? É fomentar, alimentar, regar essa plantinha aqui dentro, germinar tudo isso. Esse é o caminho que o Mestre Jesus nos apresenta para com todos, e quando eu falo todos, é o mundo, é o próximo, é o outro, e dentro de casa também. Principalmente com as pessoas que nós temos o maior contato. Aquela pessoa que a gente escolheu que está ao nosso lado, ou mesmo que a gente não escolheu, mas a gente vive. Quer dizer, não escolheu. Talvez tenha escolhido no planejamento reencarnatório. Pronto, eu digo agora aqui, conscientemente nessa vida, né? Essa escolha de hoje aqui. Pelo menos já a partir do momento zero dessa encarnação. Talvez pode ser um marido, uma esposa, e ali um filho que foi gerado, mas muitas vezes não. Muitas vezes você vive com os pais, ou vive com o avô, e aí está um cenário que é um cenário conflitante. E são esses elementos, são essa dinâmica, esse entendimento, junto com Jesus, e abrindo essa dimensão, uma encarnação, que pode nos dar uma ferramenta para agirmos diferente e lidarmos de uma forma diferente do que a gente está lidando hoje. Porque se está tudo bem na tua casa, esquece tudo que eu falei, está tudo certo, check, nem se preocupa. Está tudo certo. Agora, se tiver qualquer coisa aí que não está muito legal, de repente, talvez, quem sabe, algumas dessas ferramentas que eu trouxe aqui possam fazer sentido para você. O que eu posso afirmar é, ferramenta ela qual for, se tiver amor, está no caminho certo. Se não tiver amor, está deturpado, está enviesado. Se tiver qualquer caminho, em qualquer desdobramento no sentido de aceitação, de resignação, um novo olhar, um ressignificado, o amor, a tolerância, enfim, todo esse desdobramento do Mestre Jesus, está tudo certo.
Tá bom? Por isso que é o importante aqui, o exemplo, o guia, é o Mestre Jesus. Vamos sempre lembrar disso. Resumindo, o psicólogo dos psicólogos, o constelador familiar, vamos chamar assim, de todos os tempos e sempre vai ser aquele perfeito que esteve ao nosso lado e nos mostrou e nos mostra todo dia o caminho. Ou seja, o teu conflito, o teu problema na tua casa tem caminho. E o Mestre Jesus está mostrando o caminho e a solução, que é o amor. Tá bom? Pessoal, tomara que tenha feito sentido alguma coisa que eu falei. Provas familiares. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, escreve aqui para mim embaixo. Provas. Escreve aqui que eu quero saber quem está comigo. E quem não me conhece, deixa eu me apresentar rapidamente. Nelson Tavares. Tenho esse programa aqui na TV Rádio Chico Xavier. Tem uma playlist já com algumas dezenas de programas. Se você gostou, dá lá uma olhada, vê se tem algum outro tópico que você se interesse. E vai também nas minhas mídias sociais, especialmente no meu YouTube, que é o nt.nelsontavares, nt.nelsontavares, tem lá uma playlist com o encontro com Nelson Tavares, ok? Vamos fazer a oração para a gente fechar, agradecendo a Deus Pai, fechando os olhos quem se sentir à vontade, agradecendo ao Mestre Jesus pelo teu amor, por essa fonte que nunca esgota, essa fonte de ensino, de amor, que nos mostra esse caminho da felicidade que tanto buscamos. Agradecemos a espiritualidade de luz que nos inspira em momentos como esse, para que a gente possa aprender um pouco mais com o Mestre Jesus. E dessa forma, damos encerrado mais esse encontro nessa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Boa noite a todos e até o próximo mês. Tchau, tchau.